Com a pandemia do novo coronavírus, muitos inquilinos precisaram pedir a redução no valor do aluguel. Normal, porque muita gente perdeu o emprego ou teve corte no salário. Só que presta atenção nessa história que nós vamos mostrar em Guarulhos. O que aconteceu entre o morador e o dono do imóvel. Terminou em tragédia. O Marcos não conseguia manter o aluguel em dia e começou a brigar, a discutir. A briga era entre ele e o Fábio. O Marcos, o inquilino, o Fábio, o dono do imóvel. E essas brigas se tornaram frequentes nos últimos dias, até que chegou o momento que a confusão terminou com tiros e o Fábio, que era o dono da casa, morreu. Nas redes sociais, o inquilino confessou o crime e ainda escreveu: ou era eu ou era ele. Roda a reportagem. Marcos Elísio de Oliveira, de 28 anos, é apontado como o autor do crime que tirou a vida do vigilante Fábio Jesus dos Santos, que tinha 45 anos. Marcos morava de aluguel e durante a pandemia do coronavírus passou a enfrentar dificuldades para pagar em dia as contas. Com o aluguel atrasado, o Marcos acabou enfrentando outro problema: as cobranças frequentes por parte do dono da casa, o Fábio. O Fábio, ele morava naquela casa de cor laranja e bem ao lado vivia o inquilino, o Marcos, na casa verde. No mesmo terreno moravam o dono do imóvel, o filho dele, o Fabrício, que ainda vive aqui, e também o Marcos, que depois do crime acabou fugindo. O inquilino, ele já tinha visto uma outra casa, ele iria sair daqui onde ele estava morando. Segundo o próprio Marcos, o Fábio teria pedido para ele R$500 porque ele precisava consertar uma moto. Em troca, segundo a conversa deles, o Marcos poderia ficar aqui morando mais um tempo. Isso tudo consta numa publicação nas redes sociais. O Marcos disse que deu esse dinheiro, mas que mesmo assim as brigas continuaram. Na postagem, ele conta que vinha sofrendo ameaças por parte do dono da casa. Diz ainda que discutiram e que Fábio teria falado para ele sair. Caso contrário, iria pedir para alguém entrar na casa e matá-lo. Marcos também cita um desentendimento envolvendo a conta de energia elétrica e que o dono da casa teria desligado a energia. Na mesma publicação, ele diz que Fábio estaria armado. Em um trecho, ele diz: ou era eu, ou era ele. Marcos fugiu logo após o crime. Uma ambulância do SAMU esteve no local, mas Fábio já estava sem vida. Policiais foram até a casa e encontraram a porta aberta. Lá dentro, acharam os documentos de Marcos. No boletim de ocorrência, foi registrado que Marcos atrasava as contas desde o início da pandemia e que as brigas entre dono do imóvel e inquilino eram frequentes.